Um ato violento de invasão da sede dos três poderes da República. Um quebra-quebra que tinha o objetivo de incentivar um golpe das Forças Armadas. Um ataque à democracia perpetrado por pessoas que não aceitavam o resultado das urnas de uma eleição presidencial. Um atentado que envolve diversos crimes que a extrema-direita agora quer perdoar. Um tema que virou até moeda de troca na sucessão pelo comando da Câmara dos Deputados a ser realizada em fevereiro de 2025. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Mais um dia de tentativa frustrada de políticos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro de pautar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que prevê a anistia dos crimes cometidos pelos envolvidos na invasão e quebra-quebra dos prédios dos três poderes. O autor do projeto é o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás. A relatoria é do deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe. Na terça-feira, os bolsonaristas já tinham tentado votar o tema, mas não conseguiram. Nessa quarta, também não tiveram sucesso. Aqui, atualizada, para quem não está entendendo o que aconteceu, acabou de terminar a reunião da CCJ, que ia discutir o PL da anistia de quem é perseguido político no Brasil. Nós estávamos aqui lutando contra toda a obstrução da esquerda. Esse é o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, frustrado pela falta de avanço do projeto de lei da anistia, ou PL da anistia, como a proposta é popularmente conhecida. E o que prevê esse projeto? Prevê que todos os participantes da marcha que acabou na invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023 sejam perdoados dos crimes dos quais são suspeitos, acusados ou já condenados. Esses crimes são associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Pela transmissão em redes sociais que você ouviu do Marcel Van Hatten, dá para saber como os bolsonaristas encaram quem queria uma intervenção militar para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente pelo voto, para colocar no lugar o Bolsonaro, que tinha perdido a eleição meses antes. O deputado do Partido Novo, assim como vários outros colegas dele alinhados à extrema-direita, considera que os golpistas de 8 de janeiro são perseguidos políticos. Pelo Código Penal brasileiro, o dispositivo da anistia é um jeito de extinguir a punibilidade de crimes. O número de suspeitos e acusados pelo quebra-quebra em Brasília está na casa da centena. Mais de 200 pessoas, inclusive, já foram condenadas, com penas que chegam a até 17 anos de prisão. Existem aí questionamentos sobre a punição elevada. O relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, porém, justifica sentenças pesadas, que vêm sendo chanceladas por colegas de tribunal, vale lembrar, dizendo que os crimes foram gravíssimos. Os deputados bolsonaristas acham que não. Focam seu discurso em quem foi preso, ainda há dezenas deles atrás das grades. Para muitos observadores, porém, o foco do PL da anistia é outro: aliviar a barra de Bolsonaro. O Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por espalhar mentiras sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro a embaixadores estrangeiros usando a estrutura da máquina pública. A anistia não pega aí, mas pode beneficiar o ex-presidente nos inquéritos criminais do Supremo. O caso de 8 de janeiro atinge o político de extrema-direita, suspeito de incentivar a invasão dos três poderes ao corroborar, espalhar e reforçar a mentira segundo a qual a vitória do Lula foi fraudada. O ex-presidente também é investigado por tramar de fato um golpe de Estado no Brasil, a partir de confabulações com militares da ativa e da reserva. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro discutiu minutas de decreto de estado de sítio que cogitavam prender Alexandre de Moraes e caçar a vitória do Lula. Os planos não deram muito certo, especialmente pelo fato de não haver um apoio consistente das Forças Armadas. A invasão e quebra-quebra nos três poderes foi o último suspiro de uma tentativa frustrada de golpe,
com bolsonaristas tentando criar um clima de baderna para que os militares surgissem triunfantes a fim de restabelecer a ordem. As Forças Armadas basicamente avaliaram que ia dar ruim levar adiante um golpe sem a aprovação de potências estrangeiras como os Estados Unidos. Potências essas que, 60 anos atrás, ajudaram a derrubar o presidente João Goulart para colocar militares no comando do Brasil no golpe de 1964. Jogou o país numa ditadura de 2 décadas, com assassinatos, tortura, censura e perseguições de todo tipo levadas a cabo por agentes de Estado. Bom, sabe o que aconteceu com os crimes dos militares dos anos 60 e 70, né? Foram perdoados pela Lei da Anistia aprovada em 1979. O Supremo teve até a chance de rever a validade da Lei da Anistia em 2010, a fim de punir os agentes de Estado que cometeram crimes na ditadura. Seria colocar o Brasil na mesma linha de vizinhos como Argentina, Uruguai e Chile, que tiveram golpes de Estado apoiados pelos americanos, viveram períodos sanguinários e decidiram punir quem cometeu esses crimes. Mas os ministros da Corte Constitucional Brasileira acharam que não era o caso de mexer nesse vespeiro. Então os militares nunca pagaram pelas barbaridades de 2 décadas de regime linha dura. Não é à toa que o Bolsonaro e os bolsonaristas são entusiastas da ditadura dos generais iniciada 60 anos atrás. São esses mesmos entusiastas que querem agora anistiar quem tentou dar um golpe em 8 de janeiro de 2023. O projeto de anistia para os golpistas de 8 de janeiro de 2023 só deve voltar à pauta da CCJ da Câmara depois das eleições municipais de outubro. Projetos assim passam por comissões antes de chegar ao plenário, quando todos os deputados votam. Ou seja, o assunto ainda está longe de valer, ainda mais porque precisaria de uma aprovação posterior do Senado. Mas Bolsonaro investe nessa aprovação. Segundo o canal CNN Brasil, o governo Lula, que é declaradamente contra o PL da anistia, recebeu informações de que o ex-presidente estaria trabalhando pessoalmente com esse objetivo. Além de fazer pressão na CCJ, o Bolsonaro também tem conversado com os candidatos à sucessão do atual presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. A eleição entre os parlamentares para a escolha do novo presidente da Câmara está marcada para fevereiro de 2025. O Senado também tem eleições para um novo presidente no mesmo período. No caso dos deputados, o PL da anistia virou uma espécie de moeda de troca. E aí você tem de um lado o PL, aqui Partido Liberal, não projeto de lei. PL, Partido Liberal de Bolsonaro, que tem mais de 90 deputados. Essa turma quer porque quer aprovar a anistia para os golpistas. E de outro lado tem a federação liderada pelo PT, que tem mais de 80 deputados. Essa turma não quer nem ouvir falar em anistia. Levando em conta um total de 513 parlamentares na Câmara, nenhum dos dois lados tem maioria para impor a sua vontade. Atualmente, os nomes mais cotados para assumir a presidência da Câmara a partir de fevereiro de 2025, presidência da Câmara que define a pauta e pode fazer um projeto andar ou não, são os seguintes: Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, e Antônio Brito, do PSD da Bahia. Elmar Nascimento e Antônio Brito tendem a se aliar para lançar apenas um deles. E qual o cálculo desses caras? Para eu ter voto a fim de virar presidente da Câmara, eu vou precisar do PL do Bolsonaro, o Partido Liberal do ex-presidente. Ou então o PT, Partido dos Trabalhadores, do Lula, atual presidente. São compromissos essenciais para viabilizar suas candidaturas. São compromissos que podem ser definidores na sucessão de Arthur Lira. Na eleição para a sucessão do Rodrigo Pacheco no Senado, existe uma outra moeda de troca relacionada ao golpismo nacional. Essa moeda de troca é o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso porque o Senado é responsável por esse tipo de cassação. O governo Lula é contra, enquanto os bolsonaristas são a favor. O favorito para suceder o Pacheco é o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ele até dá sinais de que pode pautar o assunto a partir de 2025, tudo para agradar os apoiadores de Bolsonaro. Mas não tem nada oficial. Isso quer dizer que o PL da anistia ou mesmo o impeachment de Moraes vão à votação? Olha, prometer pautar é uma coisa, prometer votar é outra. Pouca gente aposta atualmente que essa anistia aos golpistas vai ser de fato aprovada no Congresso, assim como pouca gente aposta que o futuro presidente do Senado vá peitar de tal forma o Supremo com o impeachment de um dos seus ministros. De qualquer maneira, é sempre preciso ficar atento. Afinal, os roteiristas das crises políticas brasileiras são imprevisíveis. O Durma com essa volta já.
Os candidatos a presidente dos Estados Unidos fizeram na terça-feira seu primeiro debate na corrida pela Casa Branca, cuja votação ocorre em 5 de novembro. De um lado, o republicano Donald Trump, do outro, a democrata Kamala Harris, vice do atual presidente Joe Biden. A Letícia Arcoverde escreveu sobre o tema. Letícia, como foi o debate? Olha, foi um debate bem intenso. E se no anterior, em junho, o Donald Trump claramente se saiu melhor no embate com o Joe Biden, que depois até desistiu da candidatura, dessa vez foi a vice-presidente democrata que dominou. A Kamala Harris conseguiu colocar o Trump na defensiva em temas nos quais ela costuma se sair bem, como o direito ao aborto, mas também em áreas em que os republicanos às vezes se sobressaem, como a imigração. Ela, em vários momentos, usou da ironia e deu umas provocadas no ego do Trump, por exemplo, dizendo que os comícios dele não atraem muita gente e que líderes mundiais consideram ele fraco. E o Trump mordeu a isca. Apesar dele ter passado mais tempo falando, a maior parte foi em resposta ao que ela trazia para a roda. E, em vários momentos, o ex-presidente ficou visivelmente alterado e fez declarações confusas. Outra coisa que aconteceu foi que a moderação do debate, feita pelo canal ABC News, desmentiu na hora algumas das mentiras que o republicano falou, como uma notícia falsa racista que tem circulado na extrema-direita de que imigrantes do Haiti estão comendo animais de estimação. De forma geral, os analistas políticos consideraram que foi uma noite vitoriosa para Kamala Harris, e alguns levantamentos feitos com eleitores também deram vantagem para ela. E Letícia, como as campanhas encaram o resultado do debate? Bom, a campanha democrata comemorou o resultado. Disse que a Kamala Harris conseguiu apresentar um caminho novo para o povo americano nos temas mais importantes. No geral, é lógico que os democratas saíram muito mais aliviados do que no debate anterior com o Joe Biden, quando o clima depois era de desespero. A equipe da Câmara também propôs um segundo debate, mas o Trump disse que ainda não decidiu se vai aceitar. A campanha republicana e os aliados do Trump tentaram culpar os jornalistas que moderaram o debate pelo desempenho do ex-presidente, dizendo que eles estavam do lado democrata. Mas os republicanos também disseram que ainda assim o Trump passou a mensagem dele, e o próprio ex-presidente disse que foi o melhor debate da vida dele. Bom, agora é tentar entender se o debate vai ter um impacto relevante para os eleitores ou se a disputa já está consolidada. As pesquisas de intenção de voto indicam que a eleição de 5 de novembro vai ser bem acirrada. O texto da Letícia você lê em nexojornal.com.br. E começou na segunda-feira a terceira edição do Festival Nexo mais Nexo Políticas Públicas, o Brasil em Debate. Até o dia 16 você acompanha discussões online sobre temas fundamentais para a agenda pública do país. Dá para acompanhar tudo ao vivo ou ver a gravação no canal do YouTube do Nexo. A gente deixou um link para a programação completa na descrição desse episódio. Da anistia bolsonarista como moeda de troca política no Congresso ao primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, durma com essa. Com roteiro e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Letícia Arcoverde, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!